Você sabe o que é o micrômetro? Esse é o instrumento desta aula. Se você já conhece esse instrumento, terá a oportunidade de reconhecê-lo mais profundamente. Trata-se de conhecimento necessário a quem trabalha ou deseja trabalhar na área da mecânica. A origem e a função do micrômetro. Como que surgiu isso, pessoal? Acho que a gente tem que ter sempre se questionando, né? Como que surgiu o micrômetro? De onde veio isso? Por que ele nasceu, né? De onde veio essa ideia, né? Então, Jean-Louis Palmer apresentou pela primeira vez o micrômetro para requerer sua patente. O instrumento permitia que a leitura de centésimo de milésimos de maneira simples, né? Qual que é o objetivo disso? A gente tinha uma peça que a gente queria medir milésimos e a gente não conseguia medir com o paquímetro. Lembrando sempre que a resolução do paquímetro é inferior à do micrômetro. Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi se aperfeiçoando e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro. De modo geral, o instrumento é conhecido como micrômetro. Na França, entretanto, em homenagem ao seu inventor, o micrômetro é denominado de Palmer. A gente pode observar na figura aí, foi o primeiro micrômetro que surgiu, tem o nome de Palmer, 1848, pessoal. Então, qual que é o princípio do micrômetro? Como que ele funciona? Qual que é a base desse micrômetro? Como a gente viu nas aulas passadas, é referente a paquímetro, né? Então, o objetivo do micrômetro, o principal princípio de funcionamento do micrômetro, semelha-se ao sistema de parafuso e porca. Assim, é uma porca fixada em um parafuso móvel. Se der uma volta completa, provocará um deslocamento igual ao seu passo. Como a gente pode observar na figura, acima. Então, quando a gente dá uma volta completa, a gente está andando passo, né? Lembrando, passo é o passo da rosca, como a gente viu em parafuso aqui, a distância entre a crista de um filete e a próxima crista do outro filete, né? Desse modo, dividindo-se a cabeça do parafuso, pode-se avaliar frações menores do que uma volta, e com isso medir comprimentos menores que o passo do parafuso. Então, esse é o objetivo do micrômetro. Então, a gente consegue medir dimensões menores que um passo do parafuso, né? A gente vai ver um pouquinho, a gente pode observar aqui na figura embaixo, a gente vai ver a característica de cada peça do micrômetro, né? A gente pode enxergar aqui é o parafuso com as roscas, a gente vai poder enxergar as medidas. Aqui embaixo a gente pode deixar claro para a gente aqui a característica, a nomenclatura de cada parte do micrômetro. Isso para a gente é importante. Então, na figura que a gente vai comentar aqui um a um com vocês, é referente a cada ponto. O que é cada um? Para vocês terem essa noção e saber como a gente vai trabalhar. A gente vai citar agora aqui para frente muita parte técnica. O que é uma bainha, o que é uma catraca, um tambor e assim por diante, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, que é igual ao paquímetro, a gente tem a parte fixa e a parte móvel, né? Então, vou circular para vocês aqui, ó. Então a gente tem aqui o batente fixo, que é a parte fixa do instrumento, tá? Então a gente tem o nosso fuso, que seria a nossa parte móvel aqui, que ela vai movimentar de acordo com a nossa... Imagina o parafuso, a gente rosqueando o parafuso, tá? Aqui a gente tem o arco, tá? Que é o arco para fixação que a gente tem. Nesse arco a gente tem uma característica importante, que normalmente ele vem informado para a gente qual que é a capacidade do meu instrumento. E ele tem um isolante térmico. Por que isolante térmico? Por que a gente precisa de isolante térmico? Lembrando sempre, pessoal, toda vez que a gente vai fazer uma medição na peça, o nosso corpo tem uma temperatura. A gente tem que sempre segurar nesse isolante térmico para tentar minimizar essa transferência de calor para medição, para ter o mínimo de interferência possível na medição da nossa peça. Depois disso, a gente tem nossa trava. Lembra lá que a gente comentou no paquímetro. Para que é a trava? Estou fazendo uma medição, comecei a fazer a medição da minha peça, estou numa posição ruim para enxergar. O que eu faço? Utilizo minha trava, travo minha medição, meu instrumento, e vou verificar minha medida. Acabou, solto e assim por diante. Então são coisas importantes que vai facilitando o nosso dia a dia. São ferramentas que a gente vai utilizar para poder medir e trabalhar com isso, tá? Então é importante estar todo mundo ciente desses recursos.